Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. Hoje é quarta-feira da 9ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 3 de junho. Fazemos a memória também hoje dos mártires São Carlos Lwanga e seus companheiros, que foram brutalmente assassinados, foram mártires no país da Uganda, África. Peço licença agora para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos, capítulo 12, versículos de 18 a 27. Ouçamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Com alegria vos anuncio o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram falar com Jesus alguns saduceus, os quais afirmavam que não existe a ressurreição, e lhes propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a esposa? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu-lhes: acaso vós não estáis enganados, porque não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, os saduceus eram frios e calculistas. Eles querem desfazer-se de Jesus, que consideram um homem perigoso. Eles querem expor Jesus ao ridículo diante do povo, levando ao absurdo as suas ideias sobre a ressurreição. Jesus se aproveita do exemplo proposto por eles para apresentar corretamente o sentido da vida para além depois da morte. No tempo de Jesus, eram várias as posições diante do tema da ressurreição. Vejamos. Os saduceus, eles negavam a ressurreição. Foi esse grupo que se aproximou de Jesus hoje. Os rabinos fariseus, eles afirmavam que existia a ressurreição, mas com uma certa liberdade de interpretação. Alguns fariseus afirmavam que ressuscitavam só as pessoas justas. Outros, que ressuscitariam só os judeus. Outros afirmavam que ressuscitariam todas as pessoas e que eles voltariam à sua corporeidade original, incluindo, por exemplo, as suas enfermidades. Havia muitas interpretações entre os fariseus. Havia também um outro grupo, esse grupo é chamado de helenistas, os pagãos. Eles eram muito influentes quando Marcos escreve o seu evangelho. Este grupo, eles preferiam falar da imortalidade do espírito, que segundo eles era capaz de sobreviver por si mesmo depois da morte do corpo. Este grupo, por força da filosofia grega, eles consideravam o corpo uma prisão e a morte libertaria o espírito desta prisão. Enfim, eram muitas interpretações naquele tempo a respeito da ressurreição.
Então Jesus aproveita esse momento para dar a versão dele, que é a nossa versão. O que é que Jesus responde a todos eles? Jesus responde a todos pondo no centro a verdade do amor de Deus. Se Deus ama o homem, não pode abandoná-lo ao poder da morte, mas há de uni-lo a si, fonte de vida, tornando-o imortal. Como será a vida depois da morte? Para Jesus, será uma vida diferente dos esquemas do mundo presente. Será uma vida divina, eterna, comparável às dos anjos, de tal modo que o matrimônio e a reprodução, ou seja, os filhos, que são tão importantes para nós, da forma como nós levamos esta vida, já não serão tão importantes ou não serão importantes na vida depois da morte. A vida depois da morte para Jesus não é um prolongamento desta vida, considerando as nossas relações, a forma como nós vivemos hoje, mas é uma existência nova, resultante de uma misteriosa transformação, fruto da fidelidade de Deus, que envolverá o homem todo, e não só o espírito. Então agora eu os convido, meus irmãos, vamos juntos proclamar a nossa fé neste Deus, que realiza obras maravilhosas na vida de todos nós. Eu os convido, digamos todos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E agora também vamos juntos rezar em comunhão com a nossa amada padroeira, pedindo a sua intercessão sobre todos nós. Ó poderosa Santa Rita de Cássia, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados e auxiliadora em todas as horas, intercedei junto a Deus para que me conceda alcançar a graça de que tanto desejo e necessito. Concedei também a mim perseverança na oração e na caridade, que por sua intercessão e mérito eu possa amar os inimigos e enfrentar as tribulações desta vida com renovado espírito de oração e aceitação dos desígnios de Deus. Ó Santa Rita das Causas Impossíveis, intercedei por nós. Amém. Peçamos agora a bênção do nosso Deus a todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rita de Cássia, livre-nos o Deus Todo-Poderoso desta pandemia que assola o Brasil e toda a humanidade. Nos conceda saúde e paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos. Deus os abençoe, a você e a sua família. Paz e bem.